tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, né? Mais ou menos talvez uma hora, né? Vamos ver até onde vai o nosso papo. E espero que seja um aprendizado, né, de via dupla, né? Que tanto eu aprendo com vocês e que vocês também tiverem alguma mensagem, né, dentro do que eu vou falar. Então, só sobre um pouquinho sobre mim, eu sou farmacêutico por formação. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Goiás e E também fiz uma especialização em farmacologia clínica, juntamente com o mestrado em ciências farmacêuticas, e depois fiz também, na mesma instituição, né, a UFG, um doutorado em ciências da saúde. E durante o doutorado, eu consegui a oportunidade de fazer um período de sanduíche na Suécia, na Universidade de Lund. E desde a minha graduação, eu iniciei, né, minha carreira como cientista, como aluno de iniciação científica, e foi introduzido, né, durante a minha graduação, a toxicologia in vitro, né, como nós falamos in vitro, aquela toxicologia que estuda os efeitos de substâncias químicas no nosso corpo, por exemplo, mas sem utilizar animais. E foi daí que surgiu, né, foi a sementinha que surgiu dentro aí da minha formação, né, lá dentro dessa área que é bastante promissora, né, e a ciência do século XXI, né, se baseia, né, buscar respostas para o que acontece, né, dentro do mas sem utilizar, né, os animais de laboratório, ou desde que não haja nenhuma opção, né, que esse uso ele seja racional, né, como eu digo, baseado aí nos princípios dos 3 R's, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é, em inglês, né, as palavras, que é de refinamento, redução e substituição do uso de animais de laboratório quando possível. Foi um termo aí, surgiu por volta de 1959 por dois pesquisadores britânicos. Então, são termos aí são antigos, mas que hoje, né, até hoje, permeia, né, essa ideia do uso racional, né, de animais de laboratório. Iniciar uma pergunta, eu posso continuar falando? Então, se você quiser, a gente pode prosseguir com perguntas, ou não sei, do jeito que você achar melhor. Pode, se tiver alguma pergunta, nós podemos começar e eu vou, né, porque senão vai ficar aqui só eu falando e às vezes eu falo um pouquinho demais. E lembrando, gente, que vocês estão abertos a qualquer pergunta, qualquer hora, então escrevam no chat o nome de vocês, ou vocês podem escrever a pergunta mesmo, ou abrir o microfone também, e então, aí o link do formulário eu vou mandar de novo aqui no chat. É, por favor, preencham esse formulário, né? Com o nome e o e-mail de vocês, que vai ter o certificado daqui uma semana, mais ou menos, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta, né? Que, como introdução, né, o tema, né, como você já contou, como... Ah, tá. A gente baseou assim aqui também na sua tese de doutorado, que você conseguiu o prêmio, né? E eu queria saber como você chegou a esse tema e o que te motivou a pesquisar sobre isso. Então, como eu falei previamente, eu comecei dentro dessa carreira, né, da toxicologia em 2008, como aluno de iniciação científica, mas naquela época eu ainda utilizava, né, animais de laboratório para responder algumas perguntas, mas sempre seguindo, né, o princípio dos 3 R's. Aí fiz o meu mestrado, como naquela época, em paralelo ao meu mestrado, eu tive que trabalhar. Então, terminei o meu mestrado um pouquinho, bastante cansado, então eu resolvi dar um hiato entre mestrado e doutorado, até para pensar, né, num tema que eu pudesse, né, trabalhar tranquilamente, né, durante o doutorado, porque seriam aí 4, 5 anos, né, e a minha ideia era trabalhar com um tema que fosse 100%, né, do uso de animais de laboratório, que até então
na minha formação, os animais eles estavam presentes para responder algumas perguntas, não todas, mas sempre estavam ali de alguma forma ou outra, né, como coadjuvantes. Aí conversando com a minha orientadora, que inclusive foi minha orientadora por 10 anos, né, da minha iniciação científica até o meu doutorado, que é a professora Marise Valadares, também na UFG, na Faculdade de Farmácia, eu lembro direitinho desse dia, porque foi muito engraçado, porque a ideia nasceu assim, iniciação dentro do laboratório. Então, mesmo tendo esse ato entre mestrado e doutorado, eu continuei minhas atividades, né, no laboratório do grupo, e conversando com ela, né, sobre qual tema eu poderia abordar no meu doutorado, né, e ela deu a ideia, que tal sobre imunotoxicidade, né, um tema novo, e o mundo está procurando, né, desenvolver métodos que sejam livres, né, de animais, porque a gente sabe que os métodos atuais, eles não respondem bastante acurácia, né, à realidade humana. Tradicionalmente, para a gente identificar se um composto ele é alergênico quando exposto à pele, tem sido utilizado porquinhos da Índia, ou hamsters, né, e também camundongos. Hoje a gente sabe que esses métodos, né, tradicionais que surgiram lá por volta da década de 50, 70 do século passado, eles têm uma capacidade de identificar substâncias alergênicas na casa de 72%. Então a gente passa 50%, passa por essa peneira, né? E hoje, com esses métodos in vitro, né, que utilizam mais essa capacidade de identificar pode ser bastante superior a isso. Em alguns casos, situações, né, quando a gente integra diferentes métodos, pode chegar até na casa de 90%, dependendo da associação, essa acurácia em identificar substâncias alergênicas pode passar dos 90%, chegando, né, em algum ponto até que é o ideal, né, 100%. Então, isso diminui muito, né, a exposição humana a essas substâncias que podem ser danosas, em pessoas que são muito sensíveis por exemplo, corantes capilares, né, presentes tanto no cosmético, seja naquele lápis que a gente que o pessoal passa, né, ao redor do olho, ou então na tintura para sobrancelha, ou a tintura para capilar, né. Temos ali substâncias, um pool de substâncias e que muitas delas são alergênicas. Então, a gente precisa assegurar que aquele produto que está lá vendendo no supermercado ou na drogaria, ele seja seguro, né? E a melhor forma de fazer isso é que não seja utilizando animais, né? Porque hoje a gente tem, como eu já falei, a gente tem métodos que são bastante eficazes. Então, dentro desse discurso, né, dessa ideia, surgiu, então, o tema do meu doutorado, né, que foi desenvolver métodos que sejam livres de animais para identificar substâncias ou produtos alergênicos de uso humano. Muito interessante. Agora, fazendo outra pergunta, você poderia falar para a gente como se deu a parte prática do seu estudo, contemplando os ensaios técnicos sobre a toxicidade de ingredientes de tintura de cabelo e agrotóxicos, entre vários, mas, sobretudo, a respeito dos procedimentos metodológicos. E também, quais os resultados que a pesquisa demonstrou em si. Então, dentro da experimentação, seja ela científica ou para responder a algum ponto, né, toxicológico para finalidade regulatória, por exemplo, que é a Anvisa, né, pede, a gente tem aí diferentes tipos de testes. Né? Nós temos os estudos não clínicos e os estudos clínicos, que envolvem humanos. Dentro dos estudos não clínicos, a gente tem utilizando animais e os estudos in vitro. Dentro dos estudos in vitro, que não utilizam animais, a gente tem aí tanto os métodos baseados em células, ou cell-based assays, em inglês, né, e também as técnicas em químico, que não utilizam nenhum componente biológico, nenhuma célula, um tecido, eles vão basear através de reações químicas. Então, dentro da metodologia do meu doutorado, foi baseado, então, em testes utilizando cultivos de células e também uma técnica em químico, né? Que é, então, como hoje a gente sabe, temos o conhecimento mecanístico do processo de alergia quando uma substância é exposta à pele.
que foi criado, né, dentro de um conceito bastante novo em toxicologia, né, que é as vias do efeito adverso, ou Adverse Outcome Pathways, da sigla em inglês, que deriva aí o AOP, né, AOP. Então, dentro desse conhecimento mecanístico desse efeito adverso, que é a alergia dérmica, nós temos aí a via do efeito adverso, o EOP, dividida em 4 eventos chaves. E esses 4 eventos chaves são os principais eventos biológicos que precisam acontecer para que o evento final seja um processo alérgico, que é a inflamação da pele, né, a irritação, e para aqueles indivíduos que são bastante suscetíveis, tem um grande processo inflamatório, né, que precisa ser hospitalizado para tratamento adequado, né, que pode colocar em risco a própria vida, né, do indivíduo, o uso daquele produto alergênico. Então, dentro desse efeito, dessa via do efeito adverso da alergia, nós temos aí a interação com as proteínas da pele, o primeiro evento-chave. O segundo evento-chave é a ativação de queratinócitos, que é uma das principais células localizadas na pele, ativação de células dendríticas, que vão processar, né, a substância alergênica e reconhecê-la como substância estranha ao nosso organismo, para então ativar as células TENA, que são aí o quarto evento-chave do conhecimento mecanístico, né, do processo alérgico pela via de exposição dérmica. Então, dentro desse conhecimento mecanístico, baseou, então, a metodologia do meu doutorado. Então, foi a partir do primeiro evento-chave, que é a reação com as proteínas da pele, utilizei um ensaio químico que utiliza aí peptídeos sintéticos que vão mimetizar essas proteínas da pele. Se a substância teste reage com esses peptídeos da pele, então é um indicativo de que ela tem um potencial alergênico, né? E esse endpoint, né, esse parâmetro é quantificado aí por técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência, então uma tecnologia analítica bastante robusta. E já os outros ensaios foi então baseado no segundo evento-chave, que é a ativação de queratinócitos. Então, eu cultivei em laboratório queratinócitos e aí verifiquei se, dentro das substâncias testes que eu utilizei, se esse queratinócito ele era ativado, né? E para verificar se ele é ativado, ele libera certos mediadores bioquímicos, como, por exemplo, citocinas. Tem uma citocina inflamatória que é bastante produzida por queratinócitos quando expostos a materiais alergênicos, que é a interleucina 18, por exemplo, né? Daí eu verifiquei como parâmetro, né, de toxicidade o aumento da interleucina 18. Já para ativação de células dendríticas, então a gente identifica um outro biomarcador de dano, né, que quando essas células dendríticas, quando elas são expostas a substâncias alergênicas, elas vão processar como molécula, como substâncias estranhas, né, ao organismo. E nesse processo acaba aumentando na sua superfície celular uma proteína chamada CD86, que ela está envolvida dentro desse processo de reconhecimento de substâncias estranhas. Então, utilizando uma ferramenta analítica robusta, que no caso foi a citometria de fluxo, eu consegui analisar também o aumento dessa proteína CD86. E, além disso, eu utilizei diferentes técnicas para esse endpoint. Um deles foi que eu desenvolvi durante o meu período de sanduíche na Suécia, que foi utilizar uma plataforma que ela não investiga apenas, né, um biomarcador, mas 200 biomarcadores, né? Então, é uma ferramenta que chama GARD, que vem do inglês, né, Genomic Alert Rapid Detection, que aí consegue analisar 200 biomarcadores, 200 genes, para verificar, né, se aquela substância ela é alergênica ou não. Então, foi diferentes técnicas aí in vitro, para a gente ter uma visão holística do dano que pode acontecer, né, no organismo humano quando exposto a substâncias alergênicas. E o que é mais interessante é que, como eu falei no começo, né, os métodos in vivo conseguem identificar substâncias alergênicas com uma acurácia de 72%. Quando eu analisei isoladamente cada ensaio, nós tivemos aí ensaios que conseguiram identificar substâncias alergênicas na casa de 100%. Já quando não
e quando a gente associou esses ensaios, da mesma forma, a gente conseguiu aí uma acurácia superior a 90%. Então, mostrando, né, que são métodos que não utilizam animais e que são superiores aos que historicamente eram usados, que é utilizando aí os parquinhos da Índia e os camundongos. Muito, muito interessante seu trabalho, e bem relevante, né, para a utilização da técnica, né, in vitro. Só para quem entrou, desculpa, vai ter certificado, né, para esse papo, então, para quem quiser, preenche o formulário que eu estou mandando agora. Ah, isso também mandou. Aqui no chat, tá bom? E vocês estão abertos às perguntas a qualquer hora. Então, esse seu trabalho, né, desenvolvendo o seu doutorado, ele ganhou, né, o prêmio Lush Prize, né, que é voltado para estudos para o fim, né, do uso de animais. E, a Ana tem uma pergunta, eu acho, antes de ir para a próxima pergunta, pode falar, Ana. Oi, gente. Então, eu não sei se o Renato sabe, mas eu queria entender por que que as empresas elas ainda continuam usando teste em animais, por que que é uma coisa que parece que tem uma relutância para eles aderirem a essas alternativas, alguma coisa assim. Então, a gente tem que analisar o caso, né? Algumas empresas ainda utilizam estudos em animais porque as agências regulatórias ainda exigem, né? Então, tem que ter uma mudança dos dois lados, né? Tanto de quem desenvolve métodos, como também quem aceita esses métodos para aquele produto, né, seja aprovado para ser vendido aí para o consumidor final. Então, aqui no Brasil, a gente está tendo uma mudança de paradigma, né? Veio um pouco lenta, mas a gente tem que lembrar que a nossa primeira, assim, o marco regulatório se deu em 2008 com a aprovação da Lei Arouca, né? Que trouxe uma mudança, né, dentro dessa experimentação animal e priorizando aí alternativas que não usem animais, né? E recentemente, né, que entrou em vigor aí uma série de testes que a Anvisa aceita para aprovação de um produto final. E, por exemplo, para a avaliação da alergenicidade, está incluído, né, nessa normativa que foi aprovado pelo Conselho e agora também aceito pela Anvisa, de métodos para identificar substâncias alergênicas. Mas também temos métodos aí que agora a Anvisa aceita para identificar irritação ocular e uma série de outros endpoints toxicológicos, por exemplo, né? Então, algumas empresas, é claro que também depende dentro da política da empresa, né, que não tem essa visão progressista e que acaba lançando mão do que historicamente é feito, mas dentro da minha perspectiva, né, a empresa ela tem que abrir o seu olhar. Eu acho que essas empresas que ainda não estão se adequando, elas podem, dependendo do produto que elas vendem, ficar fora do mercado, né? Porque hoje a gente tem aí consumidores ligados, né, para essa realidade e que não aceitam, né, fazer parte de consumir aquele produto, né, que tem um pouco, né, do sofrimento animal ali embutido porque foi testado em animais. E a gente tem que avaliar caso a caso, né? Igual, por exemplo, a gente não, para medicamentos, ainda o uso de animais é bastante extensivo porque a gente não tem métodos inovadores para todos os endpoints que as agências regulatórias utilizam, né? Já para os cosméticos, já tem aí uma visão diferente, né? A gente tem aí a União Europeia como pioneira no mundo, né, que proibiu aí em 2009, né, testes em animais e também a venda posterior de produtos que têm sido testados. Então, isso trouxe uma mudança, né, conceitual do mercado cosmético, né? Então, se o meu produto, que é brasileiro, que foi testado em animal, ele vai poder ser vendido, por exemplo, na União Europeia e em outras partes do mundo, né, onde já se aprovou o fim de testes de animais para cosméticos, né? Mas o que é interessante da legislação brasileira é que ela é bastante progressista
dentro dessas duas normativas do Conselho, né? Enquanto na União Europeia a gente tem aí o fim do uso de testes em animais para se testar cosméticos, já a legislação brasileira fala, não, você não, para dentro daqueles testes in vitro que nós aprovamos, você não vai poder testar nenhum tipo de produto, tanto cosmético, como agrotóxico, como produtos de limpeza. Então, é uma legislação que ela acaba sendo mais abrangente, né? Ela não é uma legislação que restringe produto, como a União Europeia, por exemplo, só cosmético. É uma legislação que ela abrange aí por endpoint toxicológico. Por exemplo, a irritação ocular, a avaliação de alergenicidade, independente do seu produto, você vai ter que utilizar esses métodos in vitro. Não só, isso não se aplica apenas cosmético. Claro, Muito interessante, eu não fazia ideia, adorei a pergunta, inclusive, muito obrigada, Ana. E o Eduardo está com a mão levantada. Eduardo, você tem alguma pergunta? É uma pergunta comentário, porque assim, pelo menos eu imaginava, eu acredito que as pessoas imaginam que tem a questão econômica, né? Mas, sobretudo, se tratava de uma questão de uma empresa, a visão de uma empresa que busca sempre o lucro, né? E na sua tese você comenta que até os testes em animais são relativamente mais baratos, né? Então, assim, não tem uma desculpa para não investir nos testes em animais, e, enfim, eu acho que é uma questão legal que dá para comentar, né? isso, por que que a gente procura não utilizar animais? Não é só porque é bonito, porque a gente tem dó dos animais, vai muito, é claro que isso conta bastante, né? Eu não quero utilizar um produto que foi testado no olho do coelho, por exemplo, ou na pele do coelho, obviamente, mas vai muito mais além disso, né? É porque, além de trazer todo o sofrimento, esses métodos, eles não condizem com a realidade humana, é um produto que vai ser utilizado pelo humano, não pelo coelho, né? E, além disso, tem todo um arcabouço econômico e político, né? O consumidor está mais exigente, assim como a sociedade, no geral, está mais exigente, né? E, além disso, na questão econômica, né? Em curto prazo, é claro que o laboratório tem que se adequar, todo mundo que estrutura isso, com certeza vai exigir um investimento, né, a curto prazo para montar a estrutura física da mesma forma que seria para montar um biotério, por exemplo, né? Mas, comparando o resultado final da implementação de estudo acaba sendo, de forma geral, economicamente inferior, ou se não igual, né, aos métodos animais. Sim, é bem difícil mesmo, né, essa inserção do in vitro ainda, mas é um desafio, né, que a gente precisa enfrentar. E voltando no assunto da tese, eu até mandei o link para vocês, se vocês quiserem ler melhor, que é bem interessante também. Você ganhou, né, o prêmio, e eu queria saber como foi essa experiência, né, de conseguir esse prêmio, qual o significado tem isso para você? Assim, para quem não conhece o Lush Prize, eu posso te comparar com o Oscar, né? Dentro da comparação, eu chamo que é o Oscar da área de métodos inovadores, né, que não utilizam animais. E para mim foi um reconhecimento assim gigante, né? Porque eu desde 2008 trabalhando, né, dentro da toxicologia, procurando aí respostas que respondam melhor dentro de nossa perspectiva, né? Tendo todo esse conceito e trabalhando, né, focado e bastante, né, para trazer dados bastante robustos, né? Então foi um reconhecimento gigante para mim e que foi um estímulo, né? Porque eu lembro que naquela época várias coisas estavam acontecendo no Brasil, né? De lá para cá parece que a bola de neve está ainda maior. Então foi um estímulo, né, para me avisar, olha, você está no caminho certo e continue, né, fazendo o que tem que ser feito. E acho que é muito também da mentalidade do brasileiro, né? Ser resiliente. A coisa tá feia, mas a gente está lá lutando, né?
A gente vê agora no exemplo ali atual das Olimpíadas, né? Tantos esportistas aí com histórias incríveis, né? Que adversidades não existiram, né? Então, o que eu acho muito interessante da nossa cultura é isso, né? Resiliência. E foi, assim, um prêmio que também só me abriu mais portas. Consegui ter aí, conhecer gente que eu conhecia só de artigo, né? De ler os artigos científicos. E também me abriu portas para e reconhecimento, né? Para expandir a minha carreira. Depois que eu terminei voltei, né, foi em 2017 quando eu ganhei o prêmio, e naquela época eu tinha acabado de chegar na Suécia para fazer meu período de sanduíche. Aí quando eu voltei, aí consegui uma vaga de professor substituto na UFG para toxicologia, então foi uma oportunidade ímpar de ser docente, né, na academia. E logo depois, quando eu terminei o doutorado, aí voltei para a Suécia para trabalhar na indústria de biotecnologia. Então, as coisas só foi acontecendo, né? Então, o prêmio ele representou muito, né? Um reconhecimento de todo um esforço, não só meu, mas também de todo o meu grupo, né? E também amigos e familiares, né? Que todos ali participam, né? De forma direta e indiretamente nessa conquista. E depois, no ano seguinte, a professora Marise, ela competiu, né, representando o nosso grupo, e mais uma vez a gente conseguiu um outro Lush Prize, e na área de treinamento, que é uma coisa, porque como aqui no Brasil os métodos in vitro, eles estão sendo implementados, né, então há uma carência, né, de treinar tanto a academia, como pesquisadores, alunos, como também profissionais da indústria e das agências regulatórias, né, porque não adianta você criar uma lei se ninguém sabe interpretar um resultado, né, que foi obtido de um método in vitro, né, então a gente tem que treinar todo essa população, né? Então, é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla, né? Treinar, passar o conhecimento, né? De que nós produzimos. E isso vem, assim, dentro do laboratório da professora Marise, lá da UFG, vem desde 2011. Por exemplo, em 2011, a gente estava no início do meu mestrado, né? Eu organizei o primeiro workshop de métodos alternativos aqui no Brasil, prático, em parceria com o pessoal do IIFS, que é uma instituição não governamental que implementa e ajuda no treinamento de métodos in vitro lá nos Estados Unidos, e que tem aí criado, né, um trabalho pioneiro desde a década de 90, né, em diferentes países, incluindo o Brasil, a China. Então é isso, né? A gente criando, né, networking, porque sozinho a gente não consegue ir muito além, né? Então a gente tem que criar essa interação com diferentes grupos de pesquisa de instituições para angariar algo muito forte que tem impacto. Muito legal ver essa sua experiência, porque não é uma coisa, né, que se tem por aí, e é muito legal, assim, o seu trabalho. E em uma das entrevistas que você deu, né, com o prêmio, você falou sobre uma ciência humanizada, né, que esse seu trabalho poderia trazer uma contribuição com essa ciência humanizada. Eu queria saber mais, sobre o que seria essa ciência para você, o que significa. Isso, a ciência humanizada, é o que se propõe, né, na ciência do século XXI. Quando a gente compara com a ciência do século XX, né, por que foi até uma pergunta que eu vi, inclusive, no Instagram de vocês, né? Eu não lembro muito bem quem é a pessoa que escreveu, né? Por que a gente utiliza testes animais, né? A gente tem que olhar aí a história, né? Porque quando e por que, né, começou o uso de testes animais? A gente tem aí momentos muito tristes, né, da história da humanidade em que o uso de animais ele teve que ser feito para acabar ou tentar minimizar, né, questões éticas e até questões tristes, como foi, por exemplo, o caso da Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos aí eventos em que os nazistas fizeram experimentos antiéticos com a população
de judeus, ciganos, né, e toda aquela população que eles tentavam, né, impor a sua crença e toda sua agressividade. Né? Então, nós tivemos experimentos em humanos sem seguir nenhum protocolo ético. Né? E depois, durante o julgamento dos crimes que ocorreram durante a Segunda Guerra, que aconteceu na cidade de Nuremberg, na Alemanha, surgiu então o Código de Nuremberg, que lá ele tem um trecho que fala, né, que experimentos humanos, eles, para serem conduzidos, eles têm que seguir princípios éticos e que não se pode conduzir experimentos em humanos se não tiver dados, né, que venham justificar que aqueles testes em humanos serão seguros, né? E para isso vem, então, o uso de animais de laboratório como protagonistas, gerar primeiro dados que mostrem, que justifiquem, né, a testes em humanos. Então, a gente começa aí a ter um uso exacerbado até de animais para que justifique que aquele novo medicamento passe, né, para a fase de testes em humanos. E um outro exemplo que eu gosto também de citar, que também vem do século passado, é o da talidomida, né, que é o evento, né, a catástrofe da talidomida, porque através de estudos de animais verificou que a talidomida aparentemente era segura e que estava pronta, né, para uso em humanos. Então, o que aconteceu, a partir da sua aprovação, cerca de 9 meses depois, surgiu aí um grande número de bebês com malformações, né, congênitas. Então, aí chamou a atenção da talidomida de ser um agente que produzia um efeito de desenvolvimento fetal. E quando a gente se analisou os dados toxicológicos da talidomida, foi verificado que nenhum efeito, né, de desenvolvimento foi observado em roedores, né, fêmeas. E quando se foi testado em coelhas, observou aí a prole, né, os filhotinhos nascendo aí com características semelhantes ao que vinha, né, em humanos. Aí estabeleceu que para medicamentos deveria se testar no mínimo 2 espécies, né, de animais para se chegar aí a um produto final que pudesse ser utilizado tanto na fase clínica como também a aprovação posterior por unidades regulatórias, né, para que ele pudesse chegar no mercado. Mas, e já hoje o grande desafio, um outro exemplo que eu também cito, são medicamentos para Alzheimer. Né? Nós temos aí um fracasso da indústria farmacêutica em identificar, dentro dos últimos 10 anos, um novo medicamento para Alzheimer. Né? Porque os modelos animais, eles não conseguem responder ao que acontece com humanos, né? Por exemplo, o camundongo e Alzheimer. Né? Então, o Alzheimer ele tem que ser induzido naquele camundongo, né? E, mesmo assim, a correlação ela não é eficaz. E também temos estudos de carcinogenicidade, que se fala que é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima, porque ele consegue identificar substâncias carcinogênicas na casa de 50%. Ou seja, se eu jogo cara, eu falo que é carcinogênico. Se dá por uma, eu falo que não é carcinogênico, que é uma probabilidade de 50%. Então, tudo isso são exemplos para mostrar que os ensaios animais, na realidade atual, eles não trazem mais grandes benefícios no que diz respeito a questões técnico-científicas, né? Então, por isso que nós temos que aproveitar todo o desenvolvimento da ciência atual para tentar encontrar métodos que venham a serem mais robustos e capazes de identificar substâncias tóxicas, né? Eu gosto de falar, hoje, por exemplo, nós conseguimos clonar a Dolly, mas a gente ainda utiliza protocolos arcaicos para responder aí questões de segurança, né, identificar se um produto é tóxico ou não. Então, nós temos que utilizar todo esse avanço, né, dentro da biologia molecular, da biologia celular, para trazer aí benefícios para a nossa sociedade, trazer aí produtos mais seguros, mas sem utilizar, então, esses modelos animais que muitas vezes são arcaicos e cruéis, né? Isso para trazer um benefício não só humano, como também animal. Então, essa é a ciência, né, que eu falo humanizada, né? Que seja livre, né, da crueldade de animais
mas que em um certo momento a gente tem que utilizar animais, mas que esse uso de animais de laboratório ele seja racional, seja reduzido e que só use animais para o último caso, né? Quando a gente ainda não temos métodos in vitro para trazer as respostas que as exigências regulatórias, por exemplo, exigem. Incrível. Estou aprendendo muito, muito mesmo. Muito obrigada. Pulando, assim, para a próxima pergunta, quais contrapontos você observa hoje no cenário brasileiro mundial que inibe a concretização de testes in vitro em vez dos in vivo? Uma ótima pergunta, porque ela é bastante complexa, né? Envolve desde a mudança da concepção, como também identificar onde nós podemos substituir os modelos animais utilizando essas técnicas inovadoras, a biologia celular, da biologia molecular, né? A ferramentas computacionais, mas não adianta eu, como desenvolvedor de métodos in vitro, desenvolver um método se eu não articulei, como, por exemplo, as agências regulatórias, né? Que tá lá o ensaio publicado, mas a agência regulatória ela não vai aceitar, né? Porque não teve toda aquela conversa. Então, a gente tem que ter uma conversa aí multiprofissional, multi-institucional, envolvendo pesquisadores, né, reguladores e instituições tanto acadêmicas como de Estado, instituições privadas, né, para a gente entrar no consenso e criar ideias e também ferramentas, né, que possam ser utilizadas aí no futuro próximo, né, para substituir esses métodos arcaicos, né, que ainda estão em uso e que as agências ainda reguladoras, né, ainda exigem que sejam utilizados para responder se um produto ele é tóxico ou não, né, se tem dano no organismo humano. Então, é uma conversa bastante, que eu digo, profunda, né, que tem que envolver diferentes, né, profissionais, né, diferentes aí, pessoas de diferentes áreas, para a gente tornar esse uso, né, de métodos inovadores de forma efetiva. Sim, e indo para a próxima pergunta, eu acho que tem muito a ver com esse desafio, né, de promover a ciência como um todo, né. Numa entrevista também, para a jornal Opção, você fala sobre a questão dos cortes da ciência no Brasil, e em sua tese você cita, né, a exaltação da Aninha, da Cora Coralina, desculpa, e Você também aprende, o Paulo Freire, né? As frases do Paulo Freire. Então, em relação à educação, né? Qual mensagem você queria transmitir com essas frases e o que qual a sua opinião em relação à educação aqui no Brasil? assim, quem não sabe, Cora Coralina, ela foi uma escritora, poetisa, que eu tenho muito carinho, porque ela vem daqui do estado de Goiás, né? E que ela tem textos maravilhosos, e um desses que você mencionou é que ela fala, né, da arte de transmitir o conhecimento, né, que é o papel do professor. E eu não posso, diante de toda a minha carreira, né, esquecer o papel do professor, né, na minha formação. Então, a minha ideia era homenagear, né, todos aqueles, né, que de forma ou outra contribuíram com a minha carreira, né, desde lá para de escola, professores de português, né, de outras matérias também, que me ajudaram e até na faculdade e agora terminando na minha último nível, né, de formação, que era o doutorado. E também citei essa frase, né, do Paulo Freire, que é um patrono, né, da educação brasileira, que um, uma das pessoas mais citadas, né, no mundo, e na área de educação, e que ele criou, né, um trabalho muito construtivo, né, na área de educação, né, e eu acredito, né, que a educação, ela transforma, a educação, ela vem aí a trazer boas oportunidades para o indivíduo e também para a sociedade, né, então ela abre portas da mesma forma que também o esporte é uma ferramenta transformadora, né, você tem assim, né, que tiver
bem-vindos, né, das Olimpíadas do esporte como ferramenta, né, transformadora, da mesma forma que a educação é uma ferramenta transformadora. Foi para mim, foi para meus colegas de mestrado, doutorado, e com certeza, que está sendo para vocês, né, que vocês estão na graduação ainda, e com certeza trazendo aí abrir a mente de vocês, né, para o que a gente pode fazer com pensamento, né, com novas ideias, e para uma sociedade, né, mais justa e progressista, né, e que abandone aí pensamentos arcaicos que não vão, né, fazer o nosso progresso. Então, ao citar Cora Coralina e Paulo Freire, ela vai representar tudo isso, né, que dentro do que eu acredito e que fez parte, né, e que faz ainda parte da minha trajetória, né. E para mostrar também que a educação é a via, né, de uma dupla, né. Da mesma forma que eu aprendi bastante com os professores, eu tenho certeza que também eles aprenderam comigo. Sem dúvidas. Antes, né, de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de falar para as pessoas, né, que vocês podem fazer quantas perguntas quiserem, estamos em aberto. E agora, entrando na pergunta, na questão, recentemente, né, houve uma curta-metragem chamada Salve Ralph, que ela teve uma grande mobilização da mídia em si, que ficou bastante a questão da pauta no momento. Só que, com isso, vimos que foi um fenômeno efêmero e a discussão se esfriou. Com isso, o que você acha? Eu não diria que esfriou, porque para a gente mudar paradigmas, a gente tem que manter realmente, né, a conversa contínua. E o que eu achei bastante interessante desse vídeo foi trazer um tema tão polêmico, atual, de uma forma assim tão simples, talvez, porque ela atingiu aí diferentes grupos, né? Desde crianças até pessoas que adultos e talvez não entendem nada de experimentação animal. Então, eu acho que o papel do vídeo ele foi bastante efetivo, alcançou um grupo aí bastante forte, semeou aquela ideia, né, de por que nós, como sociedade, nós temos que avançar em métodos inovadores, para abandonar, né, esse sofrimento cruel, histórico, né, dos animais. E eu acho que foi assim, cumpriu e está cumprindo um papel, né? Tá aí, foi elaborado, se eu não me engano, pela Humane Society International, que é uma instituição não governamental que defende, né, os direitos dos animais, e que é bastante interessante que eles também focam dentro dessa área do uso de animais de laboratório. Então, assim, foi algo que trouxe bastante discussão entre nós, né? Por que a gente utiliza esse tipo de animais, né? E mostrando também a realidade do animal, né? Que organismos que conseguem sentir, sentem dor, mas que não conseguem responder por eles mesmos, né? Então, quem deve orar por eles, né? Se não for nós, né? Inclusive, se tivesse um vídeo, podia compartilhar com o pessoal depois. Bastante interessante esse vídeo. Vou colocar aqui no chat. Eu já posso pegar. O PV, eu acho que tinha levantado a mão. Você quer falar? Eu vou. Eu tava um pouco em dúvida porque eu vou precisar sair daqui a pouquinho. Não sabia se ia dar tempo, porque eu não sabia o tamanho da resposta anterior. Vamos lá, Paulo. Mas eu queria saber um pouquinho sobre como que você enxerga assim os próximos anos do seu trabalho, porque eu entendo o quanto esse tema ele é super complexo e a gente acaba dependendo, como você mesmo explicou antes, assim, de fatores que são externos ao seu trabalho, né? Questões de regulações, né, nacionais, etc. Mas como que você enxerga a sua participação dentro desse cenário, né? Imagino que você vai continuar pesquisando ainda por um bom tempo. Então, quais são as suas expectativas, assim, para os próximos anos? Então,
pergunta interessante. Eu terminei meu doutorado em 2018, mas ainda estou na carreira como cientista. Agora, vendo uma nova perspectiva, que é ser cientista dentro de uma indústria. Eu trabalhei 2 anos, depois que eu terminei o doutorado, trabalhei 2 anos na indústria de biotecnologia, lá na Suécia, em parceria com a Universidade de Lund, e agora estou indo, né, só esperando isso, mas estou indo para a Inglaterra trabalhar numa outra indústria de produtos dentro dessa área, né, de métodos in vitro. Então, eu vou ter uma outra perspectiva de que eu não tinha tanto conhecimento, né, a realidade da indústria utilizando aí métodos livres de animais. Então, é um trabalho de formiguinha, né? A gente semeia a semente e interage com diferentes grupos, né? Então, é muito importante a gente ter esse network e manter, né, essa conversa, né, sempre quente, né? Para a gente ter uma mudança de paradigma, né? Como eu falei, a União Europeia, ela acaba sendo ela é pioneira, né, e ela acaba sendo referência para o mundo dentro dessa área de métodos inovadores que substituem o uso de animais, né? Então, e além disso, como é um bloco econômico gigante, então ela acaba sendo aí um exemplo, né, para os outros países que tentam aí mandar os seus produtos, né, para vender os seus produtos para a União Europeia, que tem uma legislação bastante progressista, de uma certa forma até muito progressista, quando que diz ao uso de animais. Então, que isso sirva exemplo, né? E é um exemplo, por exemplo, para o Brasil, né, para o Mercosul, que está nessa trilha, né, de eliminar esses testes, esses protocolos arcaicos, né, que ainda utilizam animais. E, além disso, apostar muito na disseminação do conhecimento, né? Como eu falei, naqueles 10 anos que a professora Marisa, lá na UFG, né, ela vem de iniciação científica, mestrado, depois doutorado, e a gente sempre teve essa mentalidade, né, como instituição acadêmica e de pesquisa, em disseminar esse conhecimento que a gente produzia, seja através de livros, de workshops, treinamentos para profissionais da indústria e também as agências regulatórias. Então, não guardar o conhecimento, né, sempre divulgar para trazer mudança, né? Então é isso, a mudança, né, de paradigma, ela exige tempo, né? E com o tempo a gente vai vendo, né, as mudanças, né? O, o PV, ele agradeceu. E a Fran, ela está querendo fazer uma pergunta. Você poderia? Oi, gente, tudo bem? Cara, minha pergunta ia muito em relação a essa questão do trabalho de formiguinha também, né? E aí eu ia perguntar se você acha que a aproximação com o movimento vegano dessas instituições que também trabalham pela causa animal, né, para, enfim, zerar os testes em animais, ou pelo menos trabalham nesse viés de reduzir os testes, você acha que falta essa aproximação com o movimento vegano, ou pelo menos se eles se unissem? A gente não precisaria de, por exemplo, vídeos como o do Ralph, que vem uma vez, aí acaba, enfim, diminuindo o debate, mas aí precisam vir continuamente, né, como você falou. E eu acho que se tivesse essa união com o próprio movimento vegano, que está sempre ativo, né, está sempre fazendo intervenções, eu acho que seria um caminho super válido e que ia trazer frutos muito, muito melhores do que para acrescentar no nosso trabalho de formiguinha, né? Eu queria saber sobre isso, né, sobre essa questão da relação dessas instituições e até mesmo as universidades se aproximarem dos movimentos sociais, inclusive com o veganismo, se isso facilitaria na hora de, inclusive, comunicar. E como comunicar, né? Eu acho que no vídeo do Ralph apareceram críticas e positivas e negativas, né? Mas eu acho que talvez, qual seria a melhor forma de comunicar sobre os testes em animais? Seria mais por um viés humanizador, ou, sei lá, mostrar o que realmente acontece com eles dentro dos laboratórios? Como é que você acha que a gente deveria guiar essa comunicação? Interessante pergunta. Eu acho que a gente pode trabalhar em diferentes ângulos, né? Eu acho que
talvez, né, não sei, não participei da produção do vídeo do Ralph, mas aqui, do meu ponto de vista, o vídeo do Ralph, ele traz, assim, ele traz o tema de uma forma bastante simplista para atingir aí um público que, às vezes, não é leigo, né, e que talvez aquele consumidor que nunca se atentou, será que esse produto que eu estou usando, ele foi testado em animais, né? Qual que é a responsabilidade social, né, da empresa dos produtos que eu estou consumindo, né? Talvez ele venha a chamar isso, né? Mas quando olhando, por exemplo, no caso do vídeo que foi feito pelo HSI, né, Human Society International, que é uma instituição não governamental que trabalha para os direitos dos animais, ou de animais de laboratórios. Ela tem um trabalho muito importante, que ela trabalha em diferentes esferas, né? Tanto com essa sociedade civil, dentro outros grupos, né? Dentro dessa concepção, né? de veganismo, também como com os cientistas, com os reguladores. É um trabalho bastante amplo que atinge aí diferentes esferas, né? Como a gente atinge diferentes esferas, cada um vai defender e mostrar, né, os prós e os contras. Mas a gente tem que chegar ali na parte que converge, né? Que dá para mudar e que não interfere, né? Que não prejudique diferentes esferas, né? Por exemplo, eu como cientista, eu quero, sim, que abandone, né, o uso de animais, mas para isso a gente tem que achar aí, validar, desenvolver métodos que respondem, né, de forma eficaz, né, que aquela substância ou aquele produto ele não é tóxico, para não acontecer diferentes aí, exemplos que a gente teve aí, tem na nossa literatura, né, como, por exemplo, o caso da pedofilia. Mas, então, tem que ter toda essa conversa de aceitação, né? O pessoal do veganismo mostrando o seu ponto de vista, né? Que, mesmo às vezes, o produto acaba utilizando componentes de origem animal, como o soro fetal bovino, um tipo de células, né? Também chama a atenção disso, né? Dentro dos métodos in vitro, e está tendo essa mudança de paradigma, né? Por exemplo, quando eu iniciei o meu doutorado, eu lembro que a gente não tinha, em 2014, a gente não tinha tanta conversa sobre o soro fetal bovino, que é um componente que utilizado, né, no cultivo de células. E ele é um componente de origem animal que embute em um grande sofrimento, né, na sua produção. E hoje já se fala, a gente já tem, né, produtos no mercado científico que substituem, né, o soro fetal bovino. Então, é uma conversa aí de diferentes esferas e que comunicando, né, e como você mesmo citou, né, tendo sucesso, né, em como comunicar aquilo, em como discutir, eu acho que a gente tem muito a se dar bem, né, no final. É muito importante essa multidisciplinaridade, né? Essa várias vertentes, né? E comunicando para fortalecer mesmo a ciência e a educação eu acho que é crucial. E não sei como está o seu tempo, Renato. Tudo Estou bem? tranquilo, está tudo Vai. bem, podemos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, tá aberto. Ah, o Eduardo, pode falar. A minha pergunta, ela vai em relação, por exemplo, você comentou mais cedo sobre a questão que você fez iniciação científica, né? Também tive a oportunidade de fazer edição científica, mas foi mais recente, né? Foi ano passado, você já fez um tentão de tempo atrás, né? E você comentou sobre que você teve essa experiência com esses testes, né? E depois, posteriormente, você falou, você está trabalhando você fez uma tese de doutorado em ciência da saúde, inclusive você deu um prêmio incentivando o uso dos não testes, né? Eu queria que você falasse, por exemplo, sobre como que é essa transformação da ciência própria, porque a gente acredita muito sobre metodologia científica, a gente aprende muito sobre isso, para qualquer coisa do âmbito da vida, né? Ah, você vai comprovar isso? Ah, beleza, mas você tem uma metodologia científica, você tem um embasamento científico, e aí às vezes as pessoas acham que é a única forma de você obter, extrair conhecimento, né?
E eu queria que você falasse sobre, por exemplo, isso, e também porque às vezes, a ciência hoje acredita que o que ela faz hoje, tudo que ela faz hoje, é o correto, né? Só que aí, se a gente avança um pouco no tempo, alguns métodos vão se tornando obsoletos e até, eticamente falando, errôneos, né? E você acredita que, ó, não era essa forma que a gente tinha que ter feito, né? E aí eu queria que você falasse sobre essa evolução da ciência com todo, assim. Interessante a pergunta. É porque a ciência, ela é viva, né? Ela está sempre se transformando, buscando respostas. Então, ela não é a verdade, né? Mas ela procura a verdade, né? Então, ela está ali no caminho de procurar respostas que sejam dadas, né? Que satisfazem as nossas necessidades. Então, comparando com 2008, quando eu iniciei a minha iniciação científica, né? Apesar de que ainda se fazia um uso, né, de animais para responder certas perguntas, a gente sempre tinha aquele conceito dos 6 R's, né, utilizar o animal de forma racional, de forma reduzida, para trazer, né, sem ter uma redução, né, na qualidade do resultado obtido, né. Então, sempre procurando, claro, esse uso racional, utilizar técnicas que venham, que estão aí, né, validadas para responder diferentes perguntas mas que quando a gente não tem um método, né, inovador que, que responda a nossa pergunta, a gente tem que voltar para o uso de animais, né? Mas sempre dentro daquela concepção de que aquele uso ele tem que ser, né, racional. E, comparado também, né, foi um período aí de 10 anos, né, de 2008, quando eu iniciei minha licença científica, em 2018, quando eu terminei meu doutorado, né, foi um período de 10 anos. Nesse período aí, diferentes tecnologias surgiram, né, diferentes métodos, técnicas laboratoriais, como, por exemplo, em 2010, surgiu ali os órgãos em chip. Então, é uma tecnologia bastante nova, né? 2010, tem 11 anos, né? E que é uma tecnologia bastante promissora e que aí diferentes países aí estão apostando, investindo firme nessas novas tecnologias, né? Igual eu já estava lendo um artigo em que ele mostra isso, né? Que foi, em 2018, a, a Sociedade de Biotecnologia do Reino Unido mostrou, né, que o Reino Unido ele estava perdendo esse papel pioneiro, né, de lançar novos medicamentos no mercado, porque as novas moléculas estavam falhando, né? Passava pelos estudos em animais, quando chegava lá nos estudos clínicos com os humanos, ou era muito tóxica, ou não apresentava eficácia que foi vista nos modelos animais. Então, em 2018, a Sociedade de Biotecnologia chamou a atenção. Olha, nós precisamos abandonar, né, ou procurar métodos, né, que sejam robustos, né, porque os modelos animais, eles estão falhando, não estamos conseguindo ter sucesso, e a gente tem que lembrar que o período de desenvolvimento de medicamento, por exemplo, pode ser um período de 10 anos, desde a etapa, né, de síntese até chegar na prateleira, né, uma média de 10 anos. Então, imagine a perda, né, econômica para a empresa, né, e além disso, o tanto de animais, né, que podem ser aí mortos por uma molécula que acaba parando ali nos estudos clínicos e que nunca vai chegar ao mercado, porque foi constatado nos estudos clínicos em humanos, né, que ela é tóxica ou que ela não apresenta eficácia nenhuma, né. Então, é uma perda gigante, né? Não só a nível econômico, mas a nível de recursos humanos, né? A nível de crueldade animal, porque uma série de animais foram utilizados, né? Tiveram que ser sacrificados em benefício do desenvolvimento, né? Desse novo medicamento. Então, o que a gente tem que atentar é para o desenvolvimento, então, de tecnologias inovadoras que abandonem esses protocolos que historicamente eram utilizados no passado no desenvolvimento de medicamentos e que sejam superiores, né, aos modelos animais para que a gente pule, né, ou que pelo menos reduza, né, o uso de animais para chegar nos estudos clínicos em humanos, né, isso no caso de medicamentos, né, que eu estou falando. Né.
Muito bom. Com isso, gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Caso sim, está em aberto. Eu só quero fazer uma pergunta, sobre o seu trabalho agora, a sua visão, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a sua visão com o seu trabalho agora, com o futuro, o que você quer desenvolver, quais as visões também em relação aos testes, né? Qual é a sua visão? Você falar em questões da minha carreira, né? De sua carreira também, Ah, com a sua sim, pesquisa também. assim, então, fiquei aí 12 anos, na bancada, né, como pesquisador, e agora estou partindo para uma visão mais de indústria, então eu vou ter um outro lado, né, o uso de métodos animais no contexto, né, de indústria, no desenvolvimento de produto e até chegar, né, no consumidor. Então, nessa empresa que eu vou trabalhar, no próximo, aí, no Reino Unido, é uma empresa pioneira e que não utiliza animais de laboratório no desenvolvimento de seus produtos. Então, eu vou ver muito a aplicação, né, daquilo que eu produzia bastante, né, na bancada, né, no laboratório. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que todo esse conhecimento, anos, né, tem uma aplicação final para tanto em benefício ao ser humano, como também ao benefício animal, né? E, e fico feliz também por conta de todo esse contexto, né? A sociedade, ver que a sociedade está mudando e se beneficiando, né, de todo o avanço da ciência para um benefício aí sustentável, né? E progressista para a humanidade. Obrigada. A Mayumi tem uma pergunta também, se eu ler aqui. Renata, eu assisti uma palestra da Natália Pasternak um tempo atrás e sinto às vezes que ela e a comunidade científica tem um certo ranço de ativistas da causa animal, em especial contra o uso de animais em laboratório. Qual a sua opinião sobre isso e o que você acha que falta para a comunicação efetiva entre os ativistas e os cientistas e como isso é veiculado na mídia? Gosto muito da Natália, ela é bastante certeira, passa uma resposta, descomplica, né, temas bastante científicos de uma forma bastante simples, então ela consegue passar muito bem a mensagem, né, da diferença da sociedade. Mas essa questão, talvez a pergunta seja relacionada à produção de vacinas. Na verdade, isso me faz lembrar uma mensagem de até um ator, não vou mencionar o nome, né, mas um ator de novela mencionou que não vacinaria porque ainda não tem vacina que não foi testada em animais e que é para uso humano. E eu acredito que nunca terá, né? Porque a gente tem que ponderar, né? Qual que é o objetivo da vacina em um contexto, né, de pandemia, mesmo que ela tenha sido testada em animais, né? Proteger a população, o benefício, né, ele acaba justificando, né, a causa central e vai muito além dos testes em animais, né, se é cruéis ou não. Então, a gente tem que ponderar muito, né? Por exemplo, ainda não tem alternativas para se testar vacinas, né? Ela tem que passar por testes animais, mas o que é interessante desse período de pandemia é que quando no período de crise, as mudanças elas vêm bastante rápidas e sistemáticas, né? E no caso da produção das vacinas, né, para o Covid-19, foi que a gente teve um modelo em que os animais eles não foram tão protagonistas, porque muitas dessas vacinas elas utilizam em tecnologias e até ingredientes
que já temos aí um dado na literatura de que são seguros, né? Então, isso foi utilizado como justificativa para reduzir uma série de baterias de testes que deveriam ter passado, né, terem sido testados em animais. Então, é claro que nenhuma vacina ali foi livre, né, dos testes de animais, mas a gente tem que lembrar que nós produzimos, né, bastante dados robustos no passado e que esses dados abrem portas, né, para que o uso de animais fosse, né, de forma bastante racional, né, bastante foi reduzido e, infelizmente, ainda não foi substituído, tá? Que a gente ainda não tem alternativas para, por exemplo, no caso das vacinas, né? Então, a gente tem que ter bastante, ser comedido, né, com a disseminação de informações e se informar bastante, né, nessa questão. Que seria ótimo, né, ter uma vacina que não foi testada, né, em animais, mas infelizmente isso não é possível, mas que esse uso, né, no caso das vacinas de Covid-19, foi bastante exemplar. Isso trouxe muito a conversa, né, de que realmente aqueles testes em animais que as agências regulatórias impõem para todas as vacinas, talvez não sejam tão necessários quando a gente se utiliza aí ingredientes de vacinas que já se tem no uso tradicional, né? Então, é bastante interessante essa perspectiva, né? A gente ponderar o nosso discurso e avaliar esse benefício, não só individual, mas também coletivo. É a nossa responsabilidade, né, dentro da nossa sociedade. Muito, muito interessante, incrível. Com isso, novamente, e eu acho que já estamos até passando do tempo e até já chegando no final dessa discussão, né, desse papo. E, pelo último momento, eu gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma pergunta. Algo a dizer? Pelo visto, não. Assim, acho que a gente já pode encerrar. E alguém gostaria também de dar algum esclarecimento, agradecimento? Eu gostaria. Pessoas Obrigado. estão dizendo. Obrigado pelo convite. Foi muito divertido estar com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, com a nossa conversa, e aprendi também muito com vocês. Queria agradecer a Francisca, que foi a ponte, né, que me fez chegar até vocês, né, ela mandou um e-mail, convidando, né, para o papo, e fiquei muito feliz. E obrigado a ele, a Isabela, e o Eduardo, né, que organizou a conversa de hoje. E espero vê-los no futuro aí. Bom, Ricardo, junto comigo e toda a equipe do E-Quarentena, nós que agradecemos a sua presença. Foi incrível. Aprendi muita coisa, muito, muito mesmo, de coração. E simplesmente muito obrigada. E que, né, futuramente os testes parem. Com isso, eu já vou encerrando aqui o papo. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Também queria agradecer para todos que participaram e também muito para o Renato, né, ter aceitado nosso convite. E foi muito esclarecedor, enriquecedor, né, e eu amei o papo. Obrigada.